Então, o mais importante, o que é? Eu fico tão preocupada com essa ideia de que as partes resolvem, mas as partes resolvem como, né? Com um terceiro imparcial, eleito, né? Esse terceiro mediador, né? Que vai estar dando voz a essas partes para que elas possam, esse terceiro é um terceiro facilitador da comunicação, né? Dando voz a essas partes para que elas possam enxergar de uma outra forma esse conflito. Então, saindo do âmbito do judiciário, o que é a mediação no âmbito do judiciário e saindo desse âmbito? É uma outra forma de ver o conflito. É uma outra forma de ver o que eu entendo da ética da responsabilidade, né? Eu acho o seguinte, nos últimos tempos, né, Felipe, a gente não tem se envolvido muito com a própria vida, né? A gente não tem se envolvido muito com as nossas questões, né? A gente sempre delega ao outro, e esse outro, grande outro, tem sido o judiciário, né? Resolver as nossas questões. E eu entendo que a mediação, ela vem exatamente para falar assim, olha, vem cá, vem ver seu problema, vem resolver, você pode resolver, você consegue resolver. E à medida que a gente entende que a gente pode resolver, que dá conta de resolver, a gente se inclui, né? A gente se inclui na nossa própria questão. E esse terceiro mediador, né, ele é treinado para isso, ele é capacitado para isso nos modos da comunicação, né, da psicologia, do direito, e porque mais importante dizer que a mediação ela é transdisciplinar, ela é um conhecimento salomônico, mas ao mesmo tempo é um conhecimento novo, porque ela é uma comunhão de saberes, né, comunhão de saberes sobre o sujeito, né? Sujeito, pessoa, porque hoje nós esquecemos como é que conversa, né? Nós esquecemos como é que fala da gente, nós esquecemos como é que é o nosso conflito, né? Como é que é resolver conflito. Então, a mediação vem exatamente para isso, para lembrar que nós podemos ser donos da nossa história, autores das nossas histórias e das nossas resoluções. E saindo do âmbito judicial, a gente consegue ir colocando essa ideia de que são duas pessoas, tem um terceiro imparcial, e aí o conceito de imparcialidade é engraçado, porque se você pensar até na questão do jornalismo, por exemplo, não há imparcialidade, o termo imparcial, então assim, mas alguém que em tese é imparcial, ok. Como que a gente consegue formar isso, essa massa crítica, como que você consegue desenvolver essa transdisciplinaridade da mediação das pessoas? Acho ótimo você falar sobre isso, Felipe, porque logo no começo da mediação, o termo usado era neutro. Uhum. Né? Aí a gente até arrepiava, porque neutro, se imparcial é difícil, você imagina neutro. É impossível. Né? Eu acho que essa imparcialidade, né, é um princípio, a gente sabendo que a imparcialidade não há. Né? Há o princípio da imparcialidade à medida que você devolve a palavra ao sujeito e é esse sujeito que vai resolver a sua questão, né? Então, o mediador é imparcial à medida que ele não é pertencente a este conflito. É nesse sentido da imparcialidade, né? E como é que se cria isso? Eu acho que se cria, primeiro, respeitando a escuta, né? Primeiro, entendendo que aquela pessoa que está dizendo não existe uma verdade única, não existe uma verdade absoluta, né? Primeiro, você tem que entender que há uma subjetividade que ela é pessoal, ela é a maior riqueza que o ser humano tem, né? A individualidade, a pessoalidade, por isso é transdisciplinar. Você imagina se não houvesse a psicanálise, a psicologia, como é que nós íamos acreditar que há uma pessoalidade e há uma subjetividade? Né? Se a gente acreditasse que fosse só a razão, de cara, não tinha jeito de ter mediação. Né? Então, essa subjetividade é um aporte da mediação, né? Para que a gente possa respeitar, porque não é o princípio da imparcialidade pela imparcialidade. Né? É acreditando que há uma subjetividade, é respeitando essa diversidade, que a gente vai dar voz a essa pessoa e entender que essa verdade há e que essa verdade há. A realidade, ela nada mais é do que a forma que você enxerga aquela vivência, né? Sim. Seja ela no tempo, lógico, cronológico, seja ela na forma que você faz a leitura daquela história, né? E à medida que você, como quase um tradutor, ou quase um coleitor, né, daquela história para o outro, você ajuda a fazer aquela tradução, e você como sujeito que está fora da história, né, é tão interessante que a gente fala assim, às vezes você conta uma história para alguém, você reconta aquela história, ou você fala de novo, parafraseia aquela história, a pessoa fala assim, mas não foi isso que ele falou, não? E
como você está imparcial, como você está fora da história, né? A você, ele permite a palavra. Né? Aquela pessoa que está no conflito, quando a gente está no conflito, né, todos nós somos assim, a gente emburrece, né? Total. Porque assim, primeiro, é você que é o culpado, eu tô fora, né? Você é o responsável, eu tô fora. Mas quando você vai quebrando essa ideia, vai entrando no conflito, não mais com essa ideia de quem acertou, quem errou, quem é o réu, não é isso, né? Quando você entra no conflito no sentido de faço parte dele, tô incluso nele, né, no sentido assim, isso é minha história, né? E não é assim, você acertou, você errou, você é culpado, você é inocente. É um outro contexto do conflito, né? Que eu posso começar a enxergar de uma outra forma. Eu acho que a ética da responsabilidade, ela é muito diferente dessa coisa da punição, de quem ganhou, quem perdeu, do vítima, né? Então, assim, eu acho que a mediação também traz esse conceito diferente, né? Não tem quem ganhou, quem perdeu, tem qual é a causa. Né? Não tem assim, quem ganhou na mediação? Não existe quem ganhou na mediação. Isso. Mas aí tem uma questão assim, a gente é criado em ambientes, por exemplo, escola, no ambiente de trabalho, onde sempre tem uma competição, sempre tem momentos de conflito e sempre tem quem vai resolver. Então, assim, se eu briguei com meu colega na escola, o professor, o diretor vai resolver. Se eu briguei, eu tenho alguma dificuldade com o colega de trabalho, eu vou levar para o meu superior. Isso causa, você está não dando poder para as pessoas que estão no meu nível, você está, em tese, colocando mais responsabilidade no cargo do professor, do diretor, do seu coordenador que seja, e você acaba não formando uma capacidade de argumentação, eu imagino. Tem jeito de você chegar e falar assim, vamos dizer, estou aqui na minha empresa, eu vou falar assim, agora a partir desse momento se vocês têm uma briga, vocês não vão reclamar comigo. Eu quero que vocês resolvam e a gente vai chamar um terceiro para ajudar. É assim ou a gente pode... Como é que você consegue virar a chavinha, entendeu? A ideia é essa mesmo, né? Porque assim, a gente acostumou desde pequenininho, né? Assim, mãe, não é? Desde pequenininho, né? Assim, Sim. mãe. E a gente não quer saber o que houve na questão. É assim, fulano me bateu, não é? E a mãe vai falar assim, quem foi o culpado? Ou então, vou bater nos dois, não é? Não quero saber quem errou. Quer dizer, a gente não aprende a resolver a questão. Né? Ou é assim, vou apanhar os dois, que eu não quero saber quem foi, ou vão pôr os dois de castigo, ou vai pro quarto pensar, não é assim em todas as nossas casas? Sim. A questão em si, o conflito em si, a gente não aprende a resolver, né? Desde cedo, da mãe, vai pro professor, vai pro não sei o quê, vai pro judiciário, e assim vai sendo. A gente fez um projeto muito legal na Universidade Federal, que os meninos passaram, né, formando meninos mediadores, que era exatamente assim, você precisa dos seus pares, né, você precisa resolver a questão com seus pares. Se a gente continuar sempre achando que alguém vai resolver por nós, a gente nunca vai achar resposta. Claro que nós estamos falando de situações passíveis de serem resolvidas, né? Existem questões que a autoridade precisa resolver mesmo, existem questões que a lei precisa entrar mesmo, né? Nós estamos falando de questões passíveis de serem resolvidas, né? Mas são questões que, desde lá, a gente pequenininho mesmo, tem questões que os filhos têm que começar a aprender a resolver, até para entender qual é o conflito. Porque às vezes o conflito é só falar assim, eu quero chamar a atenção da minha mãe. Não é outro conflito. É simples desse jeito, né? Eu quero ser bacana pro meu chefe. Não é outro conflito. E é interessante... Eu quero ser mais bacana do que o sujeito de cá. E é interessante isso porque eu estava lembrando de uma experiência profissional que eu tive onde duas pessoas do meu time não se davam muito bem e todos esperavam que o chefe resolvesse a questão. E ele falou assim, eu não vou resolver isso porque eu tô falando, são duas pessoas adultas num problema pequeno, então elas que se resolvam. Era uma forma indireta de fazer uma mediação, na verdade, porque ele queria que eles resolvessem o problema. A gente consegue, trazer um pouco para essa questão das empresas e tal, a gente consegue criar esses ambientes de mediação, formar mediadores a partir de pequenas experiências. Teria alguma
alguma receita de bolo, ou às vezes depende mais do próprio superior ou das próprias pessoas que estão embaixo para conseguirem fazer isso? Não, acho que são projetos mesmo. São projetos mesmo, Felipe. É assim, eu acho que só da boa vontade a gente consegue criar ambientes mais colaborativos, né? Só da boa vontade a gente consegue criar ambientes mais amenos, mas para criar projetos, para criar essa ideia mesmo da mediação, são projetos mesmo. A gente pega grupos mesmo, né? Forma mediadores mesmo, né? É lógico que numa empresa X você não vai formar Y. São grupos pequenos, né? E esses grupos vão se formando, formadores e assim vai, né? Com a intenção nada mais, nada menos, não é nada de formar mediadores para serem revolucionários, né? Eu até tenho um pouco de aflição da palavra capacitados, porque capacitado é o quê, né? Eu nem sei o que é capacitado. A gente não é capacitado de coisa nenhuma, né? Mas assim, para que possam estar usando o instrumental da mediação, né? Para que, inclusive, sim, nem todo mundo é formador, nem todo mundo é apto a uma mediação, nem todo mundo acha que é legal mediação, porque também a gente tem que tomar cuidado para não virar assim, a nova salvação da América, né? Sim. Assim, porque senão nós vamos estar convertendo todo mundo, né? Eu acho muito perigoso tudo que vem para salvaguardar tudo, né? Acho um pouco complicado. Mas são projetos mesmo que, assim, você forma pequenos grupos. Nesse grupo, vamos dizer, uma empresa X, né? Você elege algumas pessoas. Essas pessoas, você dá uma palestra, tá? Uhum. Vou te dar uma dica, você dá uma palestra, o que é mediação, como que funciona, né? Algumas pessoas se propõem a fazer o curso, né? Acho que essa proposta própria, ela é fundamental, porque não acredito naquilo que você fala assim, você vai fazer, né? Eu entendo que a mediação é alguma coisa de um chamado mesmo, né? Nada místico, nada disso, né? Mas eu acho que é alguma coisa de um estilo mesmo de pessoa, de um jeito mesmo, né? Eu sou litigante, ok, seja litigante, não tem que virar o mundo também, né? E assim, quando eu falo litigante, eu acho que respeito aos litigantes. Sim. É um estilo, sim, ok. Total. Eu tenho que saber assim, qual é a minha. E o mediador também não é bonzinho, não. Pelo contrário, o mediador é alguém que vai lá e vai desorganizar, no sentido de a coisa não é para ser apaziguada, né? O mediador não é um apaziguador. O mediador é alguém que vai lá e cutuca, né? Ele vai cutucar a coisa que está no não dito. Né? Tem uma frase freudiana que fala assim, não dito vira maldito. Né? E o mediador vai lá e cutuca o não dito. Então, assim, porque tem aquela... eu pensei naquelas pessoas que, em toda empresa, tem assim, aquela pessoa que ela é acionada quando alguém tem um problema. Então, assim, só que geralmente ele é a pessoa que vai apaziguar. Então, você tem um problema, você fala com ele, aí essa pessoa envolve a terceira parte e aí tal. Não é essa a função. Você pode ser até a pessoa que vai ouvir, mas você tem que estar disposto a bagunçar o negócio. Isso. Esse pode ser até um ótimo mediador. Ele pode ser até um ótimo mediador. Mas, necessariamente, o mediador não é o apaziguador. Né? Que ele não é aquele que vai falar assim, deixa pra lá, cede nisso, vira a página. Não. O mediador não faz nada disso, né? O tempo vai curar. O mediador não faz nada disso, né? O tempo cura. Não. A gente vai lá e cutuca na feridinha mesmo, porque se não dito vira maldito, as coisas têm que ser ditas, têm que ser faladas. Né? É importante que você veja aquilo que você não está vendo, diga o que você quer dizer, porque normalmente uma demanda, necessariamente, ou na maioria das vezes, não é o que você está dizendo pela primeira vez. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, quando você está brigando com seu chefe, que você está brigando lá com uma separação, que você está brigando na empresa, aquela pontinha da briga não é o motivo da briga normalmente. Né? Assim, a escova de dente no armário, o armário, o chefe que te chama, aquilo não é normalmente a causa. Né? Então, quando alguém fala assim, motivo tão bobo, não tem motivo bobo. Aquilo é só casca. Isso, é motivo bobo, é a casquinha que o mediador vai lá e fala assim, ó, vamos dar uma arrancadinha nessa casquinha pra gente ver o que tem embaixo?
né? Então, o mediador, ele é alguém que incomoda. Ele não é um apaziguador. Todo mundo fala assim, mediador é bondoso. Não, não, Não não. pode ser. Não é a função Não, dele. não, não. Por isso que ele tem que tolerar a escuta, tolerar a angústia, né? Por isso que ele tem que ser alguém que não queira resolver para o outro. Ele tem que deixar o outro falar, né? Ele tem que achar que não é ele que sabe a resolução para a vida do outro, né? Ele tem que respeitar as diferenças. São características fundamentais do mediador. Agora, a palestra que eu vi, a sua palestra sobre mediação, você tinha falado da experiência que vocês fizeram, é essa da Universidade Federal, que vocês Isso. passaram, formaram mediadores nas escolas. Meninos, Isso. Como é que foi isso? Porque essa história eu achei muito interessante e nada melhor do que você que estava envolvida para contar, para não dar Ai, aquela impressão assim, foi uma experiência muito linda, Felipe, porque é o seguinte, eu fiz mestrado na Argentina, né? E na Argentina, as crianças, elas têm aula, e na cidade de Buenos Aires, as escolas públicas, as crianças têm aula de mediação. interessante. Então, no meu mestrado, eu fiquei muito impressionada quando eu fui conhecer essas crianças e esse projeto. Sabe quando você fala assim, quando eu crescer eu vou ser igualzinho esses meninos, sabe? Eu fiquei impressionada com a capacidade de escuta dos meninos, sabe? Assim, com a capacidade de civilidade mesmo desses meninos, sabe? Assim, de noção de cidadania desses meninos. Eu falei, gente, mas que isso? Esses meninos têm 11, 12 anos. Eu fiquei muito impressionada. Aí, quando eu fui fazer minha tese de mestrado, eu falei, gente, eu podia tanto fazer isso. E, coincidentemente, se é que as coincidências existem, eu estava conversando com uma amiga minha que estava tendo muito problema, como todas as escolas do Brasil, né, com a questão do bullying. Isso foi há 2013, 5 anos atrás. Estava tendo muito problema com bullying. E no Brasil tem uma coisa muito interessante, que eu acho que fala disso que nós estamos falando, quando a questão do bullying, a criança que sofre ou que faz o bullying, né? Para mim, eu não acredito que tem alguém que faz, alguém que sofre. Para mim, vítima e vitimado é a mesma coisa, né? Assim, para mim, a criança que sofre o bullying, aquela que produz o bullying, ambos estão sofrendo, né? A história do réu, né, e da vítima, não tem, né? Para mim existe, na expressão que eu até aprendi na Argentina, essa expressão é o vítima, a vítima e o vitimado. Entendi. Os dois são vítimas, né? Mas no Brasil a ideia é outra. A ideia é que existe alguém que é a vítima e alguém que é o réu, né? Só que esse menino, como ele é réu, quem responde por esse bullying é a diretora da escola. Entendi. Entende? Então, assim, é chamado pai, vô, periquito, papagaio, cachorro, lógico, eu tô exagerando, né? Assim, com a forma mais jocosa da coisa. Claro. A criança em si, a criança do bullying, ela não é a questão da história. Entende? Ela passa ilesa, ela é como se ela não tivesse... Assim, todos os protetores, todos aqueles que deveriam protegê-la, passam a ser a questão. Entendi. E eu entendo que a criança tinha que ser a primeira questão, né? Entendi. Nós somos um país paternalista. A nossa lei é paternalista, a nossa escola é paternalista, né? Então, o que eu vi na Argentina foi o oposto disso. E o que a gente pensou no projeto foi o oposto disso. Então, cada menino que tinha uma questão de bullying ou o que fosse, os meninos tratavam, né? Com essa ideia de vítima e vitimado, então não é pai, não é mãe, não é tio. É menino e menino. Sim. São os pares. Sim. Né? Então, assim, quando um fazia algo com o outro, eles são os pares. Não tem réu, né? Não tem terceiro, são os dois. O único terceiro é outra criança que vai estar conversando com essas crianças sobre o que estava acontecendo. Né? Então, assim, só um caso, por exemplo, né? Assim, sem algum problema, né? Não estou dizendo o nome nem nada. Mas, assim, uma coisa interessante que a gente viveu, foi muito interessante, que eram casos de uma mancha de pele, uma coisa muito legal. E a coisa foi funcionando, e os meninos foram vendo que era tratado de bullying, né? Quer dizer, nem sei se eu deveria estar falando isso agora, desculpa. Mas, assim, eu achei muito legal que a coisa ia tomar uma dimensão e os próprios meninos foram tratando, e, assim,
nós, quando eu falo nós, que eu fiz no projeto, não fui eu sozinha, foi mais uma pessoa, Flávia, nós ficamos muito emocionados de ver a capacidade de resolução desses meninos, né? Porque assim, ninguém melhor do que eu sei o quanto eu tô sofrendo. Sim, claro. E ninguém melhor do que eu sei o quanto também eu faço para instigar o sofrimento do outro. Claro, claro. E assim, e na resolução de terceiros, o que acontece? O menino sai da escola, né? Na questão, o menino vai sair da escola. Tá bom, o menino saiu da escola, o que sofreu o bullying, ou que fez o bullying. O que resolveu na vida dele? Nada, porque ele pode ir para outra escola e praticar o bullying ou sofrer o bullying do mesmo jeito. Sim, né? Ou qualquer indenização, ou seja lá o que for. E mais, essa diretora que não, entre aspas, protegeu a criança, vai sofrer um processo e vai ficar por isso mesmo. Que eu acho que é mais ou menos tudo que acontece conosco enquanto pais, né? Uhum. Nós, enquanto pais, conosco enquanto autoridade, assim, há uma exacerbação de exigência, né? Do mundo sobre a escola, de proteger, né? Assim, de quase que entregar seu filho para a escola criar. E aí né? você tipo terceirizar e aquelas outras referências que a criança vê fora da escola, elas é como se elas não valessem, mas elas acabam tendo uma influência importantíssima. Mas não te autorizo. Isso. Né? Então a função da escola hoje é difícil demais, né? Eu terceirizo, mas a autoridade não é sua, porque se fizer algo que eu não gosto, eu vou ir. E é engraçado isso. Certa vez eu vi eu participei de um workshop que no fim a gente estava dando feedback de um projeto e etc, e falavam, e era um projeto feito era um projeto de uma escola para crianças, e aí alguém falou assim, é engraçado criança, porque a gente criança talvez seja melhor, a infância é o momento onde a pessoa ela é mais empreendedora, ela é mais, todos os termos da moda você consegue colocar na criança. Ela é empreendedora, ela é criativa, ela é proativa, etc. Só que você vai cortando isso da criança até uma hora, quando ela tá adulta, você tem que ensinar tudo de novo. Então, aí você fala assim, agora eu vou te selecionar se foi isso tudo. Isso, exato. Então, assim, talvez é interessante trabalhar a mediação numa idade onde elas ainda têm grande capacidade de resolver problemas de maneira nova, né? Então, e isso acaba sendo um conhecimento que talvez vai ficar para elas para a vida inteira, para outras áreas, se elas não forem podadas antes durante o caminho. Com certeza. Rita, teria alguma receita de bolo para a gente estimular a mediação ou tem que ser de pouco em pouco? Eu acho que é falar disso, é abrir porta para falar disso, é abrir porta para... eu acho que assim, a mediação comunitária já está aí tem muito tempo, né? Eu acho que essa ideia de dar a palavra ao outro, disseminar a mediação, tá levando para as escolas, eu acho que está dizendo disso, né? Eu acho que essa ideia de somar saberes, eu acho que isso é o mais importante. Né? Quanto mais, olha, você vê que bacana, né? A gente estava lá aquele dia, você ouviu, eu me ouvi, eu te ouvi. Eu acho que essa ideia de estar somando, né? De estar levando para o outro, eu acho que é por aí, né? Eu acho que essa é a nossa responsabilidade, né? Porque assim, eu fico pensando, né, Felipe, assim, se nós estamos vivendo um tempo, né? Nós estamos vivendo um tempo em que a gente está podendo trazer a palavra e dar a palavra. Qual que é a nossa responsabilidade? É fazer isso. Sim. E é não deixar, mais importante que eu acho, é não deixar a mediação engessar. Sim. Essa eu acho que é a nossa maior responsabilidade. É entender que a mediação é um contributo para a mudança e para ampliar a criatividade, para deixar falar, para a diversidade, e não deixar que ela seja simplesmente um instrumento de resolução de conflito só. Entendi. Eu acho que, para mim, essa é a mais importante. Assim, quando você estava falando sobre dizer da mediação, né? Logo que eu comecei, então eu podia falar assim, é um método de resolução de conflito. Tá, hoje eu entendo assim, é uma oportunidade de você mudar a sua história no sentido de se fazer dizer, permitir que o outro diga, né? De somar saberes. Eu acho que quando você se abre a um outro saber, né? Quando você soma saberes e se abre à criatividade, você está falando de mudar. Sim.
né? Você está falando de quando você dá voz ao outro com respeito à diferença, você está falando assim, é possível. Sim. E eu acho que é isso que a gente precisa, muito mais do que a resolução de conflito, porque conflito haverá sempre. Agora, a Né? forma que a gente vai resolver isso... Isso. Então, eu acho que muito mais do que uma resolução de conflitos. Entendi. Ótimo. Né? Então, eu acho que é por aí. Ótimo. Rita, eu queria agradecer. Muito Eu obrigado te agradeço a oportunidade, o carinho, a receptividade. E imagino que quem quiser entrar em contato com você, a gente pode deixar, os contatos vão estar na descrição desse vídeo, onde quer que esse vídeo esteja, Facebook, YouTube e afins. Isso. Beleza. Obrigado, Rita. A gente se fala. Eu que te agradeço. Até mais. Obrigada demais.